Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sheon. Eu, Sheila, a professora da polêmica, a professora das questões controvertidas, porque eu sou dessas. Hoje nós vamos falar sobre superendividamento bancário. Jesus, quem nunca? Quem nunca, né? De acordo com dados do Banco Central, em março de 2023, havia aproximadamente 15 milhões de endividados de risco no Brasil. Vai vendo aí, meu povo, representando cerca de 14,2% da população tomadora de crédito. Qual era o perfil dos endividados? De acordo com a série Cidadania Financeira do Banco Central, os endividados eles estão concentrados, né, na região norte e nordeste, com pessoas de maior idade, de menor renda e na população feminina. Gente, o que a gente está arrumando, hein? A gente não para de comprar, né? Sapato, bolsa, roupa, maquiagem. Ai, Jesus, cartão de crédito na mão da gente é um horror. E segundo a distribuição geográfica, né, as regiões também norte e nordeste do Brasil, eles têm uma concentração maior desses endividados de risco, tá? Esses dados destacam a necessidade de medidas mais eficazes para proteger os consumidores e promover educação financeira no Brasil. Então, minha gente, o nosso tema de hoje é superendividamento bancário, mas nós vamos dar uma ênfase para a população idosa. Atenção, idosos, tá? Idosos. Desculpe, hoje é para vocês esse tema, esse podcast. Nós temos aqui a nossa convidada especial, né? Muito querida, né? Doutora Isabela Miguel Carvalho, advogada especialista em Direito Bancário, mestra em Direito e Políticas Públicas pela Unirio. E em maio do ano passado, de 2024, a doutora nos brindou, né, com uma palestra na Semana Jurídica do curso de Direito da Estácio Volta Redonda sobre esse mesmo tema, superendividamento bancário, que, gente, vamos ser sinceros, né? É um tema que, infelizmente, não sai de moda, porque a gente está sempre endividado. Mas vamos conversar com a doutora aqui, né, sobre as questões centrais sobre esse tema, ok? Preparados? Podemos? Bora soltar a vinheta. Então, pessoal, voltamos aqui para conversar com a doutora Isabela sobre superendividamento bancário com ênfase para a população idosa. Professora Isabela, é um prazer muito grande tê-la conosco mais uma vez. Obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? E nós gostaríamos de saber o que é isso. O que é superendividamento? Ajuda o povo que precisa saber. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez esse convite de fazer parte desse projeto tão especial, né, que, como eu já disse, tenho certeza que será um sucesso. E sobre superendividamento, né, o que é o superendividamento? A gente pode definir o superendividamento como a impossibilidade do consumidor de pagar dívidas de consumo, sejam elas vencidas, aquelas que já passaram a data de pagamento, como as vincendas, aquelas que ainda vão vencer, né, que tem data para frente, sem comprometer o mínimo existencial. Né? O que a lei fala? Que é necessário que seja uma pessoa física, então essa lei não está voltada para empresas, e que também seja uma pessoa que tenha boa fé. Se essa pessoa tiver feito essa dívida com o intuito de não pagar, aí essa lei não é para ela. Em outras palavras, o superendividamento é quando a pessoa, ao pagar todas as dívidas de consumo, ela não consegue pagar as despesas básicas, que é o que nós chamamos de mínimo existencial. Tá, então vamos lá. Uma determinada pessoa tem uma renda de R$2.000. Certo. Ela
né? Comprou um pouquinho aqui no cartão de crédito, um pouquinho ali no Pix, né? Outro pouquinho ali no outro cartão de crédito, no boleto. E quando ela vê, ela já usou aí 90% do que ela ganha. Isso já é considerado um superendividamento? Sim, eu gosto até de utilizar o exemplo de R$ 1.000. A gente sabe que o salário mínimo não é R$ 1.000, mas eu acho que fica mais fácil da gente compreender, né? Então, se a gente vai falando do idoso, a gente precisa imaginar 3 planilhas, tá? A primeira planilha, quanto esse idoso ganha. A segunda, quanto que ele tem de dívida de consumo. E a terceira, que são as despesas básicas, o mínimo existencial. Então, esse consumo aí, entra o que nesse consumo? O que entra aqui nesse consumo? Que são as dívidas. São dívidas literalmente consumo, onde tem uma pessoa que é um consumidor e um fornecedor. Nós vamos ter diversas dívidas que não vão estar incluídas aqui, como imposto, como pensão. Aqui são dívidas de consumo, a lei é clara. Se eu for ali e comprar um livro, entra onde? Entra na dívida de consumo. De consumo. Certo. Se eu for na farmácia? Também. A farmácia vai entrar na despesa pessoal. É isso que eu queria que você esclarecesse para a população. Porque às vezes o povo, né, precisa saber o que entra e o que não entra. Sim. Né? Então, o que entra, né, nessas dívidas de consumo? As dívidas que a gente faz, como eu disse, né, onde tem um fornecedor e um consumidor. As dívidas que a gente usa para existir, moradia, alimentação, educação, todas essas coisas, transporte, elas são o nosso mínimo existencial. Na verdade, são as nossas despesas básicas. Está ligada aí, então, à dignidade da pessoa humana, às questões de moradia, né, de segurança, de saúde, de educação. Perfeito. Então, é isso aí. Esse é o mínimo existencial. Ok. Certo? Ok. Então, eu gosto sempre de pedir para imaginar essas 3 planilhas. Então, a gente imagina que nessa primeira planilha, de quanto esse idoso recebe, né, hipoteticamente, R$ 1.000. Na segunda planilha, que é a planilha de dívidas de consumo, ele tem R$ 700. Então, se eu recebo 1.000 e tenho de dívida de consumo 700, só está sobrando 300. E na terceira planilha, que é o nosso mínimo existencial, que são nossas despesas básicas, esse idoso gasta 500. Eu só tinha 300, eu estou iniciando todo mês faltando R$ 200. Ele está super endividado. Por quê? Porque se ao pagar todas as minhas dívidas, eu não consigo garantir a minha existência de forma digna, eu tô super endividada. E aí nós temos a lei para ajudar, né, a reverter essa situação, para voltar esse consumidor para o mercado de consumo. Que é a lei específica para o superendividamento. Isso para geral, para todo mundo. Para geral, desde que seja pessoa física, de boa fé e que sejam dívidas de consumo. Tá, então peraí, pessoa física, tá, gente? Pessoa física, CPF, não é isso? Isso. Empresa não entra aí. O microempreendedor individual não entra aí. Somos nós, pessoas físicas, tá? Então vamos lá. Vai acabar sendo uma continuidade daí. Do valor determinado para garantir do mínimo existencial. Acho que tem uma controvérsia aí, não tem? Tem uma controvérsia. A gente tem um decreto hoje que determina R$600 como mínimo existencial. Mas a discussão está muito grande. Por quê? Não tem como a gente criar um patamar, né? Cada caso é um caso, as pessoas têm particularidades, então gosto sempre de dar um exemplo, né? Se a pessoa precisa de um medicamento de alto custo, o mínimo existencial dela não vai ser igual ao mínimo existencial de uma pessoa que não precisa. Porque, né, aquela planilha que a gente falou das despesas dela vai ficar muito maior. Então, R$600 que daria, eventualmente, muito improvável, porque às vezes esse é o valor só de alimentação do mês, né? Mas se a gente hipoteticamente aceitasse que R$600 supriria a vida de uma pessoa, pode ser que para outra não, porque precisaria de um medicamento que custasse mais 200. Porque se a gente pensar aí numa pessoa que é responsável pela família, num pai de família, né? Exatamente. Numa mãe, né? Que é responsável por prover o lar, que ganha aí um salário mínimo, que hoje está 1.518, salvo engano. Mais ou menos, né? por aí, né? Se ela tem aí alimento, se ela tem, às vezes, farmácia do filho, aí ela acaba tendo, agora, no início do ano, que vem as listas escolares, né?
Como é que essa mãe faz? Vestuário, né? Vestuário. Porque as pessoas, às vezes, Não, e lazer? E o lazer tá tá incluso, é uma vida digna. A gente fala, né? Não o mínimo para existir. Não é se alimentar e respirar. É viver de forma digna. O mínimo existencial quer que você viva de forma digna. Então tá sim um lazer. A pessoa poder ir num cinema, né? Poder tomar um sorvete, se divertir. Então sim, isso está incluído sim no mínimo existencial. E como é que faz então? Se a pessoa, se essa mãe de família, se essa mulher ou esse homem tá ali nessa situação, ou seja, tá faltando. Tá faltando. Tá faltando dinheiro para lazer, educação. Tá faltando. Tá negativa a conta. Como é que a gente faz? Como é que ele faz? Aí agora nós temos, né, desde 2021, essa lei de superendividamento, que é uma lei que ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é uma tentativa de conciliação, certo? Então você junta todos os credores ali num mesmo processo ou num procedimento. Aí é tudo mesmo, tanto o do mínimo existencial quanto o de consumo normal. Isso, aí na verdade aí nós vamos ter que fazer essa planilha, né, que é dividido. Por quê? Essas dívidas que são de consumo, elas podem ser repactuadas. A do mínimo existencial não tem como você repactuar, você tem nela ali todo mês para sempre. Então, essas que são do mínimo existencial que vão ser repactuadas. Essa primeira fase é uma tentativa de fazer isso de forma amigável. Então, você chama ali os credores e tenta apresentar, né? Você apresenta, na verdade, um plano de pagamento com a sua possibilidade de pagamento para essas dívidas. Se isso não for possível, aí vai para uma segunda fase, que é a fase judicial. Então, nessa fase, esse credor vai dizer por que ele não aceitou esse primeiro plano de pagamento e vai ter sequência. Nessa fase também, a gente pode revisar esses contratos, puxando sardinha para o meu lado, que é contrato bancário, dá para a gente ver, né, a abusividade de juros, se tem ali alguma venda casada, algum seguro que não deveria estar. E aí, nessa revisão, você também consegue diminuir o valor dessa dívida. E, por fim, o juiz, né, vai apresentar um plano de pagamento compulsório. Como é que, em regra, é esse plano de pagamento? Ele vai dividir de forma proporcional essa dívida em no máximo 5 anos, podendo ter uma carência de até 180 dias e tem que ter pelo menos o valor principal da dívida. O que seria esse valor principal? Vamos lá. Você pegou um empréstimo, recebeu 100 mil do empréstimo, mas você não vai pagar 100 mil, você vai pagar 20, 25 por causa dos juros. Então, você não vai precisar necessariamente, a depender do que o juiz vai decidir, pagar os 25, mas no mínimo você tem que pagar os 10, que foi o valor principal que você efetivamente pegou. Que eu peguei. Corrigido, certo? Entendi. E isso para quê? Para garantir o seu mínimo existencial. Então, você redivide, repactua, que é como a gente chama, essas dívidas de forma com que o valor que você precisa para o seu mínimo existencial seja garantido. E essas ações, geralmente, elas podem ser promovidas no juizado especial? Não. É justiça comum. O procedimento dela é de justiça comum. E quanto tempo, mais ou menos? Sim, em média, desde que a pessoa se deu conta que está ali enrolada, procura um advogado e resolve. A gente pode pedir, né, para que tenha uma decisão ali inicial já, o que não é muito comum. Pode pedir liminar? Pode pedir. Mas, pessoal, pode pedir liminar. Mas a gente vê que os juízes tendem a querer ouvir primeiro, né, outra parte, então são em casos gravíssimos que a gente consegue. Não tem o juridiquês? Inaudita altera pars. Juridiquês, tá? Depois eu venho aqui para vocês na legenda para saber o que é isso. Mas assim, o processo no Brasil é muito demorado, né? Sim. Então depende, varia muito. Na maior parte das vezes a gente precisa pedir uma justiça gratuita, então já demora para ter essa primeira decisão. Mas não deve ser possível, porque se a pessoa já está ali, com o mínimo existencial dela mega comprometido, Sim. Ela já não tem, mas ela está no negativo. Exato. Então, assim, eu acredito, porque na justiça a gente não pode, né, falar Exato. que é sim ou que é não, tudo depende, né? Mas eu acho que existe uma grande chance Sim. de se conseguir aí uma gratuidade. Principalmente se a gente estiver falando, né, de rendas mais baixas Isso. e se a gente estiver falando de idosos. Porque a gente tem uma lei, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, que até 10 salários mínimos os idosos não precisam arcar, né, com algumas taxas, né? Ainda tem alguma discussão se é só taxa judiciária ou se é custas, mas aí de cara já deveria ter garantido. De qualquer forma, a gente discute isso, é um dos primeiros pedidos. Tá, então isso aí é para os idosos. Para os idosos. Que é uma lei. Uma, tá no estatuto?
Do idoso? Não, é uma lei do Estado do Rio de Janeiro. Ah, então é uma legislação estadual, povo. Ah. Isso. Mas a gratuidade de justiça, qualquer pessoa pode pedir. Só que aí você tem que justificar. Lógico que a própria ação do superendividamento já é, né, uma justificativa. Sim. Mas como você disse, na justiça a gente precisa pedir e a gente precisa saber se o juiz vai deferir ou não. Então não é algo que a gente consegue garantir. Tá. É muito provável que se consiga, mas depende do caso concreto. Tá. E com relação ao idoso, então? Vamos passar agora pro idoso. Qual é realmente o diferencial do superendividamento no caso do idoso e das pessoas normais? Das pessoas... Na verdade, a lei vai funcionar igual para idosos e também para pessoas, né, mais novas. A grande diferença que a lei veio tomando cuidado é como esse crédito vai ser oferecido para a pessoa idosa, certo? Então agora a lei, né, vem para dizer claramente que precisa esclarecer e informar essa pessoa a depender da idade dela. Então não é só você colocar ali um contrato, oferecer o crédito e deixar. Não, você tem que explicar quais são as consequências, quais são os resultados finais, então, com juros, para quanto que vai aquele valor que ela pegou, né? Igual a gente falou. Mas isso aí, você está falando de instituição financeira. De instituição financeira, mas isso vale também para qualquer fornecedor. Tá, eu vou na casa, o idoso vai na Casa Bahia. Isso. Vamos supor que ele faça um parcelamento lá vai que comprar uma geladeira na Casa Bahia. E aí ele decide parcelar em uma quantidade de vezes que a Casa Bahia resolva colocar uns juros. A Casa Bahia precisa explicar para ele, informar, esclarecer quais são as consequências, até uma consequência de um não pagamento. Então, se ele não pagar, qual é a taxa de juros de mora, que é a taxa de juros pela demora, né, no pagamento? Sim. Tudo isso precisa ser esclarecido exatamente por conta dessa vulnerabilidade. Entendi. A gente fala muito em sala de aula, né, quando a gente está conversando com os alunos, né, uma aula que é bem essa troca de ideia, bem assim, a gente fala do contrato de adesão. Né? Então, esses contratos, que são esses contratos bancários, esses contratos que a gente vai nessas lojas, né, para comprar, então, uma geladeira, um fogão, ou seja lá o que for, são tipicamente contratos de adesão e que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele fala a respeito. Sim. E a grande questão é essa informação. Tá, a gente tem ali um contrato de adesão que, né, a gente pode depois questionar exatamente por ele ser de adesão. Sim. Então, para quem não entende, né, professor? Explica para o pessoal ali, então, o que é o contrato de adesão. O contrato de adesão são com cláusulas que você não consegue, né, interferir. Ele vem ali e você aceita ou você aceita, né? Não tem muito como você pedir para trocar, né, alguma cláusula. Então, a gente pode questionar isso na justiça depois. Mas a grande questão é que esse contrato de adesão seja informado. Então, quais são as que a gente chama de cláusulas miúdas, as letrinhas miúdas. Pequenas. Então, o que tem ali de letrinhas miúdas que eu preciso explicar de forma acessível para essa pessoa idosa, para que ela tenha ciência de quais são as consequências da assinatura daquele contrato, né? Então, é esse cuidado, esse zelo com a pessoa, depende da idade, diversas outras vulnerabilidades, né? Que vai fazer com que a gente tenha esse cuidado maior. Com a experiência que você tem, no dia a dia, você acha que o pessoal para ler contrato com o povo? Não para. E mais do que não parar, né? Novamente, puxando sardinha para a questão de contrato bancário. Tem muita coisa ali que a gente não sabe nem fazer o cálculo, né? O que a gente vê muito no contrato bancário? Às vezes você tem ali uma taxa de juros que você acha que é ótima, 1% ao mês, mas na hora que você envia esse contrato para um perito, o que o banco está aplicando, ou a instituição financeira, é 3% ao mês. Então, essa pessoa, e não digo só o idoso, não, qualquer pessoa... Geral, né? Geral, ela não vai conseguir fazer esse cálculo, ela vai ver lá 1%, tá ótimo. Ela não vai ter nem ideia que essa taxa está sendo aplicada de forma errada. Às vezes tem ali algum seguro que fala, é obrigatório. Não tem, é venda casada. E diversas outras tarifas que são colocadas ali que, em regra, não deveriam estar. Então, assim, mesmo que às vezes tenha no contrato, não é abusivo, é irregular. Entendi. E a gente pode, sim, revisar, né? Então, porque, na verdade, o público leigo, que é o nosso objetivo, o público leigo não sabe, né? Aquelas letrinhas ali
tem muitos termos técnicos, né? Que é o prorata, Sim. né? E vários termos. Que a pessoa fala, o que é isso, gente? O que é prorata? Não né? tem nem ideia. Então a pessoa não tem ideia. Então, se às vezes é difícil para a gente fazer análise, né? Exato. Nós que somos da área, imagina para o povo que é leigo, que não sabe. Sim, né? Exatamente como você disse. Tem muitos contratos, a maioria deles que eu preciso enviar para um perito, que tenha, né, um trabalho específico com matemática para me dar um retorno, que eu, ainda sendo advogada especialista em direito bancário, não consigo fazer porque foge da minha alçada. Então, você imagina, né, como é que fica essa situação? Na verdade, é um trabalho multidisciplinar, vamos dizer assim, né? É isso. São vários profissionais atuando para entender aquele contrato ali e como resolver a situação do superendividado. Exatamente. O que acontece, eu vejo que acontece muito, a pessoa vai e acha assim, eu vou pagar 10 parcelas de R$100. Poxa, 10 parcelas de R$100 cabe no meu bolso. Beleza, mas hoje é R$100. Aí vai ali, faz mais outra parcela de 200, 200 cabe no meu bolso. E vai mais uma. E assim, de 200, de 10, de 100, de 50, quando vê a pessoa está super endividada. Exatamente. Né? E como é que fica essa questão de negativação do nome? Depois que você acaba o processo, né, que tem essa consolidação desse plano de pagamento, dentro dessa decisão vai ter também o prazo que esses credores vão ter para tirar o nome desse consumidor dos órgãos restritivos. Serasa, SPC... Por liminar não dá para fazer isso. Se tiver em aberto, a depender não, a não ser que verifique alguma irregularidade ou que na decisão liminar o juiz já paralise. Ainda mais se for um idoso, né? Que às vezes precisa do crédito para outras coisas. outra coisa. Aí teria que ser fundamentado, como eu disse, caso a caso, né? Liminar é uma coisa difícil, mas a depender da como a gente fundamenta e da situação em específico, a gente pode sim conseguir um resultado positivo. Então, no curso de Direito, né, que eu sou coordenadora e sou professora também, os nossos alunos eles vão a campo, né, eles fazem uma pesquisa de campo para coleta de dados de uma determinada realidade social. E no semestre passado, um grupo de alunos fez exatamente uma pesquisa de campo sobre o superendividamento voltado para o idoso. E a gente viu, assim, coisas alarmantes, porque às vezes o idoso, ele vai se superendividar, mas não para ele. Ele vai se superendividar porque ele emprestou, às vezes, o cartão, né, pro familiar. Sim. Né, e às vezes o tal do consignado, né? Que vem lá o consignado e quando ele vê já está lá, ele acaba usando o consignado. Então a gente conseguiu, na prática, né, levantar essa situação de que às vezes, na maioria, ele não gasta nem com ele. Aquelas dívidas que ele faz são dívidas, às vezes, emprestando cartão, né, prestando nome para que outra pessoa faça essa compra e a pessoa não paga, e ele acaba tendo que pagar. Como é que fica isso? Então, o que acontece? O idoso, até mesmo na maioria das vezes, se aposentado, ele tem essa facilidade desse crédito consignado, né? Que é o crédito que vai descontado ali direto do salário. Então, a partir do momento que ele assinou, né, esse contrato, e agora a gente tem formas de assinatura para os contratos digitais, que dá para a gente conferir se foi feito da maneira correta e tudo mais, mas se ele assinou, se ele ratificou, infelizmente, ele é responsável por aquela dívida, né? Não tem muito para onde correr, porque esse dinheiro entrou na conta dele. O que a gente sente muito é que não tem essa consciência por parte das famílias, porque o idoso já é uma pessoa que precisa de medicamento, né? Já tem um gasto ali maior com toda essa questão do mínimo existencial. Então é muito injusto. Mas aí o que teria para fazer seria realmente recorrer à lei de superendividamento para, se tiver no nível, né, de superendividamento, repactuar essas dívidas para ele conseguir voltar a ter ali o valor que ele precisa para existir com dignidade. Tá, aproveitando que você falou aí sobre repactuar, né? Quais são as dívidas, então, que a gente pode considerar que
podem ser repactuadas e aquelas que não podem ser repactuadas. Tá. Vamos colocar o pessoal que repactuado seria renegociado. Renegociado. Tá, Isso. povo? Repactuado igual renegociado. Isso, seria, né, o que a gente vai colocar ali naquele plano de pagamento para pagar de uma forma diferente, com valor diferente, com um tempo diferente, né? Então, o que pode ser renegociado? Pode ser renegociado as dívidas de consumo, como a gente definiu, né, aquela onde tem um consumidor e um fornecedor. O que não pode ser repactuado mesmo sendo dívidas de consumo? São aquelas feitas mediante fraude e má-fé, são aquelas feitas com o intuito de não efetuar o pagamento. Dá um exemplo pra gente aí. Fraude e má-fé. Fraude e má-fé. Vamos pensar aqui numa possibilidade. No caso hipotético. Numa má-fé. Seria mais ou menos com o intuito de não pagar, né? A pessoa tá ali fazendo aquele contrato com má-fé, sabendo que ela não tem... Eu vou lá, quero comprar uma geladeira, mas eu sei que eu não tenho dinheiro pra pagar. Tipo assim, vou comprar e pago quando der. É isso, né? Seria isso. Eu quero a geladeira, eu vou comprar a geladeira e eu vou pagar quando der. A má-fé ficaria isso. Se eu tiver, eu pago. Se eu não tiver, eu não pago. Tá, né? Entendi. Então, seria essa a intenção. E tem gente também que vai fazer esse contrato com o intuito de não pagar nunca. Entendeu? Não é nem se der eu pago, se não der eu não pago. Não, eu não vou pagar. Tô fazendo aqui o contrato e não vou pagar. E também dívidas que tenham a ver com produtos e serviços de alto valor, de luxo. Então você vai fazer um empréstimo para comprar uma bolsa caríssima. Essas dívidas não podem ser renegociadas. Por quê? Porque essa lei foi voltada para pessoas que passam pelo que a gente chama de acidentes da vida. Carro. Vou comprar um carro. Entra? O carro não entra. Por quê? Isso a lei determinou também. Que todos os contratos que tiverem garantia real, eles não vão entrar. Entendi. Certo? Garantia real, povo. O que é? Aquele carro... ele é uma garantia para o caso da pessoa não pagar. Ou seja, aí o carro vai ser, né, vai ser levado a leilão e tal, faz né? a busca e apreensão, vai busca, né? Enfim, toda aquela situação aí. Exatamente. Que o povo já Financiamento imobiliário também não pode ser repactuado. Casa própria também. Própria, não pode ser pactuado crédito rural. Só que aí você pode me perguntar, o financiamento imobiliário, então ele não repactua e ele não entra em lugar nenhum? Não, ele entra naquela planilha do mínimo existencial, porque você não precisa de uma moradia para viver. Então você precisa resguardar esse valor da parcela do seu financiamento imobiliário para poder viver com dignidade, para poder ter onde morar. Então tudo vai depender, por isso que eu gosto de dar o exemplo da planilha, de onde você vai encaixar cada dívida nessa planilha. Entendi. Porque se eu tenho esse valor aqui resguardado no meu mínimo existencial, eu sei que o valor que eu vou ter para repactuar, para renegociar, vai ser menor. Por isso que não dá pra gente falar de um mínimo existencial de R$600. Entendi. Tem que analisar o caso concreto. A gente ouve muito falar aí em crédito responsável. O que é isso? Crédito responsável? O crédito responsável, ele estava implícito, né, nessa atividade bancária, mas aí agora vem a lei e sacramenta essa responsabilidade. Seria uma análise de risco que o banco tem que fazer ao emprestar o dinheiro. Então, peraí. Crédito responsável é o banco que tem que analisar para responsavelmente conceder aquele crédito. Mas, na verdade... É difícil, né? Não funciona bem assim, não, né? A gente sabe que toda hora tem ali... É muito, né? Está liberado para você tantos. Está liberado para você... Assim, quem disse? Principalmente os consignados, né? Exatamente. Que tem, não sei se você já ouviu falar do troco. Não, o que é isso? A gente tá falando de idoso, né? Mas o consumidor, em geral, ele tá precisando de um dinheiro ou ele tá achando que aquela parcela tá muito alta para ele. Aí ele vai até a instituição bancária, né? E ele fala, olha, eu preciso de um auxílio aqui, de uma renegociação. E aí a pessoa que tá atendendo ele fala, olha, eu consigo reduzir a sua parcela para metade. Só que aquela pessoa, às vezes aquele consumidor, tá faltando 10 parcelas para ele acabar esse contrato. E na hora que ele reduz para metade, ele vai ter mais 48. Entendeu? Só que não explica isso. E se for um consumidor vulnerável, ele também não vai querer saber. Ou seja, diminuiu a parcela, mas aumentou o prazo. Socorro, Deus! O que já estava quase acabando, né, aumentou para 4 anos. Ou seja, vira uma bola de neve. Isso. E aí a questão do troco que convence muito o consumidor é porque ao fazer isso, o banco, a instituição financeira ainda te devolve um troco. Entendeu? É como se fosse um contrato que está sendo feito e você ainda pega mais um dinheirinho. Não é o valor total, porque você ainda está pagando
antigo. Tá. Tipo assim, olha, nós somos bonzinhos, É tipo tá? isso. Você vai renegociar com a gente, você vai pagar parcelinha X e você ainda vai levar um dinheirinho. É isso, é exatamente isso. E por isso que é tão importante que para os idosos, né, os consumidores idosos, seja explicado todas as nuances desse contrato, todas as letrinhas pequenas, né? Qual é o prazo de pagamento, qual é a quantidade de parcelas, qual que é o valor que você está pegando e qual que é o valor que você vai pagar depois com juros, porque tudo isso às vezes faz a pessoa decidir ou não decidir. Né? Mas voltando ao crédito responsável, às vezes as pessoas falam assim, mas o banco não tem condição de fazer esse estudo. O banco tem muita condição. A gente tem um sistema do Banco do Brasil registrado. O povo aqui não tem. Muitas vezes o próprio consumidor não tem consciência da situação econômica dele e o banco tem, porque o banco vai ter acesso. Ele não tem condição de analisar o que a gente falou aqui, ele não vai entender. Entendeu? E a gente entra numa questão de educação financeira, né? E é chato. Assim, muita gente fala assim, não vou ler o contrato, não. Tem muita página e é muito chato ler. Aí vai. Exato. Né? Então, é o que eu falo com os meus alunos. Gente, não assine contrato sem ler. Exato. Não sabe o que está escrito ali? Pergunta para a pessoa, o que é isso aqui? É chato ler contrato? Chato pra caramba. Até pra gente, né? Até pra gente. Ainda mais se for com muitas cláusulas, né? Mas é um chato necessário que vai evitar um problema lá na frente, né? Exatamente. E o banco, a gente, né, como eu estava falando, a gente tem um sistema do Banco Central, que é o Registrato, onde todos os bancos e instituições bancárias vão alimentando ali as informações. Então tem ali os empréstimos que você tem, os cartões de crédito, se você paga em dia, se você atrasa. Então o banco, na hora que ele vai fazer essa classificação de risco, ele tem que verificar a sua situação financeira, o seu grau de endividamento, se você paga as suas contas em dia ou não. Ele tem que analisar se você tem patrimônio, ele tem que analisar se você tem o seu imposto de renda, o seu limite de crédito na praça, para ele conceder de forma responsável. É como se a lei estivesse dizendo assim, olha, banco, você analisa se você pode emprestar esse dinheiro para você não ajudar essa pessoa a ficar super endividada. E é, sim, responsabilidade do banco. Tá, aí como é que faz? Vamos dizer que o banco, né, o idoso foi lá, ou o povo, em geral, foi lá, pegou e não houve essa responsabilidade aqui do banco. Isso é o que mais acontece. Então, né? Como é que a gente faz? A gente não, como é que o povo faz? Aí agora a gente tem a lei do superendividamento, que é para renegociar. Quando vai redigir a petição, eu coloco esse tópico. Na petição já coloca de cara, é isso? Eu tenho um tópico, né, na minha petição, agora a gente indo pro lado mais jurídico. Eu tenho um tópico falando sobre essa responsabilidade do banco e sobre o descumprimento. Já logo fala, olha aqui, ó, juiz. Eu uso a excelência. Eu uso a expressão bola de neve. Sim. Né? Porque o banco auxilia o consumidor a entrar numa bola de neve. Então, peraí, vamos dividir essa responsabilidade, porque essa responsabilidade era dele. Sim. E aí, é mais um dos fundamentos que eu uso para que esse plano de pagamento realmente seja aceito, para que ele realmente seja feito e essa pessoa volte a ter dignidade. Que a lei nada mais quer do que essa pessoa tenha dignidade para viver. Sim, né? Com certeza. E que ela volte para o mercado de consumo. Isso é importante até para a economia de forma, né, maior, não só para aquele indivíduo de forma individual. Isso. A gente tem os PROCONs, né? Que ajuda bastante. Além do PROCON, tem outra forma do idoso ou do povo em geral pedir socorro? Sim, nós temos, né, as defensorias públicas, temos os advogados e temos também, né... não posso deixar de falar. Tem o núcleo de prática jurídica do curso de Direito da Estácio Volta Redonda, tá, gente? Nós atendemos o público que a gente chama de hipossuficiente, ou seja, que recebem aí, né, que tenham uma renda média aí de até 2 salários mínimos, e a gente, mediante agendamento, a gente tem um advogado contratado, né, que é um escritório, né? Isso. Muitos chamam de escritório modelo, né? Para nós é núcleo de prática, porque os nossos estudantes estão estagiando ali, sob a supervisão de um advogado, né, um profissional contratado, e esse pessoal, essa equipe lá, vai atender
quem necessitar, de repente, para ler um contrato, né? Sim. Às vezes assim, peraí que eu não vou assinar esse contrato, não. Deixa eu levar, depois eu volto. Então, tipo assim, leve esse contrato para a gente analisar para vocês. A gente analisa até 2 salários mínimos, tá, gente? E idoso também a gente atende lá. Então, aproveitem que vocês têm essa possibilidade, né, de em Volta Redonda ter um núcleo de jurídico, né, que não vai cobrar nada de vocês. É gratuito, é para atender a população hipossuficiente, carente mesmo, tá? Então, depois eu vou colocar para vocês o telefone de contato. É só ligar, tá? Ligar no telefone não funciona, é só WhatsApp. Então, vocês vão passar o WhatsApp, coloca o nome de vocês e a gente vai entrar em contato novamente para fazer o agendamento, tá bom? Doutora, então, tem mais alguma coisa com relação ao idoso que a gente possa acrescentar? Eu acho que o que a gente pode acrescentar em relação ao idoso é só esse zelo, né, que a lei teve ao dizer que, considerando a idade desse consumidor, que precisa ser explicado melhor essa oferta de crédito. Né, precisa explicar, como eu disse, quais são os juros remuneratórios, que é aqueles juros que o banco ganha por te emprestar o dinheiro, qual que é o juros anual, qual que é o juros de mora, que é o juros pela demora, se você deixar de pagar, então quanto que você vai pagar por mês se você deixar de pagar aquele contrato, qual o valor total, com juros, sem juros, para que ele possa fazer essa tomada de decisão de maneira consciente. Entendi. Né? Já que a gente está falando de idoso, deixa eu fazer uma pergunta. Imagine que alguém pegou um cartão, né, do vozinho e sabia a senha do vozinho. Aí vai lá e faz uma compra assim, mega, no cartão do vozinho. O que esse vozinho faz? Então. Ele é responsável? Ele continua. Ele não sabia. Ele não foi conivente com aquilo. Pegaram. O problema nesse caso maior aí é que esse neto é neto? Pode ser qualquer um da família. É um vozinho, porque é idoso, mas pode ser qualquer um da família. Que esse neto sabia a senha. Esse é um Sim, problema. Tinha acesso. Então, isso já atrapalha. Mas a gente pode olhar sobre uma outra ótica, que seria a seguinte: esse consumidor, esse idoso, tinha a prática de fazer compras no valor que esse neto fez? É o que a gente falou no episódio anterior com relação, acho que é o Pix que a gente estava falando, né? Então, aí a gente pode analisar sobre essa ótica. Então, assim, se é uma transação que não é comum, aí o banco tem a obrigação de travar. Opa, peraí, vamos chamar de seu João. O seu João não tinha costume de fazer uma compra nesse valor. Vamos travar e vamos confirmar com o seu João se ele realmente está fazendo essa transação. A gente chama de transação atípica. Entendi. Por esse lado, a gente pode tentar. Agora, o fato desse neto ter a senha dificulta, porque aí a gente não pode colocar, né, num furto de um cartão, no sentido de... Não dá. Porque tinha senha para fazer a transação, né? Aí também é a questão da boa-fé, né? Da boa-fé, claro. Né? Pessoal, então ficamos por aqui, tá? Agradecendo a doutora Isabela Miguel, né, por mais essa super mega blaster aula que ela deu pra gente aqui. Espero que vocês realmente tenham entendido, né, sobre o superendividamento, sobre a responsabilidade dos bancos com relação ao crédito, né, responsável aí, sobre esse mínimo existencial, enfim. Espero que o nosso podcast tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Esse é o nosso objetivo, levar a informação para quem precisa da informação, tá bom? Conte conosco, dê o joinha para ajudar o nosso canal a subir, para que a gente possa levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis, né? Compartilhem também. O pessoal que quiser nos fazer uma visita, se interessar por ser nosso parceiro também. Eu quero ser parceiro da Cheion. Liga pra gente, entra em contato com a gente senta, conversa, vai ser interessante. Quanto mais pessoas se unirem dentro desse projeto, em prol desse projeto, de levar informação para o povo, melhor a gente vai conseguir atingir um maior número de pessoas possíveis, tá bom? Doutora Isabela, muito obrigada pela sua participação, agradeço muito, muito, muito. E
te convido para uma próxima oportunidade, já está convidada para voltar. Muito obrigada. Então, eu queria quebrar o protocolo aqui, rapidinho. Pra te parabenizar. Meu Deus do céu. E desejar muito sucesso. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Adoro. Deixa eu ler aqui, peraí, gente, que eu vou ler. Adoro. Eu vou ler. Cai não, fica aí. Posso ler? Pode. Vou ler. Professora Sheila, parabéns pelo seu projeto. Obrigada. Tenho certeza de que será um sucesso. Com a ajuda do povo, com certeza a gente vai. Agradeço pelo convite e oportunidade de acompanhá-la nessa nova etapa. Desejo inspiração e conquistas. Com carinho, Isabela. Ai, que lindo, gente. Obrigada, Isabela. Obrigada mais uma vez.